Beleza. Bom, pessoal, aqui então eu vou trabalhar com essa planta. Tá? Essa é uma planta de estudo. Então vejam que não tem nenhum tipo de não tem nenhum tipo de detalhamento. Tá? Ela está feita apenas as paredes, está feita apenas os móveis e as esquadrias, ok? Essa é uma planta que nós vamos transformar para arquitetônico, então vai ser uma planta, né, de projeto arquitetônico. Obviamente, depois nós vamos trabalhar com cortes dessa forma, né, e tudo que a gente for fazer relacionado ao detalhamento agora do arquitetônico, beleza? Para esse detalhamento, nós vamos seguir esse padrão de projeto arquitetônico. Então, aqui eu tenho um projeto completo, né? Onde eu tenho a planta, né, do arquitetônico, eu tenho a cobertura e implantação, eu tenho os cortes, gabarito de áreas, eu tenho quadro de esquadrias, né, mais cortes, né, fachada. Então, todas as informações do projeto arquitetônico, beleza? Então, a nossa meta aqui é transformar essa planta numa planta assim, e vocês vão ver que não é difícil fazer isso, ok? E nesse modelo, eu vou explicar para vocês uma outra forma de fazer esse projeto arquitetônico, né, de transformar isso em um projeto arquitetônico, que não vamos utilizar as nossas escalas, nem vamos utilizar objetos anotativos. Então, o que eu ensinei para vocês em aula, eu diria que é a parte mais difícil de se trabalhar, né, mas é a mais completa, seria a mais correta, né, correta entre aspas, porque dentro do AutoCAD não tem o correto e o errado, né, o correto é sair o projeto pronto. Independentemente da forma como vocês fazem, né, se o projeto sair pronto, beleza, isso pode ser feito, tá? Então aqui nós vamos fazer um outro método, né, o método de usar templates, né, e templates inclusive para cotas, para textos, né, isso sem trabalhar com a parte de escalas anotativas, objetos anotativos. Vou disponibilizar esse template para vocês, tá? Esse template aqui é um template que eu peguei uma base dele da internet e depois eu dei algumas modificadas, modifiquei algumas coisas para adaptar ao meu estilo, ao meu jeito, então vocês podem fazer isso da mesma forma, tá? Mas aqui nós temos objetos e textos desde a escala 1 para 1, da menor escala que tem, né? A escala de ampliação, obviamente, até a escala 1 para 2.500. Beleza? Então tem desde um detalhamento de mobiliário, né, de um detalhamento de uma peça de mobiliário até um projeto de densidade urbana, por exemplo. Beleza? Neste ponto aqui, nós temos marcados, eu, né, deixo aqui já sempre um checklist, né, para nós conferirmos cada passo do projeto arquitetônico, beleza? Então, desde a planta de situação e localização, planta de cobertura, planta baixa, cada um dos pontos que eu devo ver, né, aqui no nosso projeto arquitetônico. No caso, na planta baixa, a gente vai ter todas as etapas, né, descritas aqui. Obviamente não tem todas as etapas, mas tem, né, a maioria delas, a base dessas etapas, beleza? E é isso que a gente vai seguir. Eu tenho uma base de layers aqui, que isso daqui é uma base de layers antiga minha. Tá? Agora eu sigo essa base de layers, então eu vou utilizar para o nosso projeto essa daqui, tá? E a partir disso a gente vai, né, transformar então esse projeto num projeto arquitetônico. Qual que é o primeiro passo? Como que eu começo esse detalhamento, né? Faz parte, inclusive, da nossa finalização de desenhos, né? Vamos lá. Primeira coisa, copiar todo esse desenho. Copio ele para um outro lugar, né? Eu acho que eu vou até mudar o tamanho da minha crosshair aqui para não influenciar em muita coisa aí para vocês, tá? Melhor, tá?
Então, eu tenho aqui a cópia do meu projeto e a primeira coisa que eu vou fazer é tirar todo o mobiliário, exceto o mobiliário fixo, né, que geralmente é das áreas molhadas da minha casa. Então, vamos lá. O que eu posso tirar de mobiliário aqui? Eu vou clicar aqui, vou editar o bloco no lugar. Vou selecionar tudo e vou tirando a seleção das coisas que eu preciso que se mantenham. Tá? Deixa eu ver, o meu ponto não está funcionando muito bem. Tá, funcionou. Eu vou tirando a seleção então das coisas que eu quero que se mantenham. Beleza? Então, vaso, né? Os meus chuveiros, as pias, tá? Todos os banheiros, o mobiliário de todos os banheiros vai ser mantido. Pia, fogão, geladeira é legal que se mantenha. O que mais? Lavanderia é legal que se mantenha. Tá? Se eu tiver churrasqueira, é legal que se mantenha também. Beleza? E o resto eu posso simplesmente deletar. Tá? Então aqui, ó, veja, só ficou banheiros, tá? A churrasqueira e lavanderia e cozinha. É só isso que eu preciso de mobiliário. O resto eu posso apagar tudo. Dei um OK. Apagou também aqui porque eu fiz bloco. Se vocês não quiserem bloco, né? Eu vou até fazer uma etapa aqui sem o bloco, então vou dar um Ctrl C para copiar isso daqui que eu tenho. Tá? Vou dando Ctrl Z até voltar tudo. Não deu certo porque está tudo no mesmo bloco. Tá? Mas enfim. Vamos fazer então de uma outra maneira aqui. Vou copiar isso daqui para um lado, tipo 20 metros para o lado. Deleta essa parte. Explodo isso daqui que eu tenho e agora eu só deixo o mobiliário que me interessa. Né? E o resto todo eu posso apagar. Ó. Isso aqui não precisa, nada disso precisa, aqui também não. Também não, isso aqui também não. Só deixo o mobiliário de área molhada, que é isso aqui. Posso fazer um bloco inteiro disso daqui, ou separar por ambientes, mas eu prefiro fazer inteiro. Então, mobiliário reduzido, e jogo 20 metros para dentro, está feito. Beleza? A partir disso, qual que é agora a minha etapa? Né? Minha próxima etapa, eu vou colocar as minhas layers. Né? E para isso, eu venho lá nas minhas layers, vocês provavelmente já têm configurado isso aí, copio todas elas, tá? Ctrl C. Antes de eu copiar, eu vou fazer um negócio aqui. Volto aqui no meu arquitetônico que eu vou fazer e vou dar o comando Purge. Ok? Esse comando, ele vai limpar todo o meu desenho, tá? de blocos, objetos, linhas, layers que não estão sendo utilizadas, para deixar o meu desenho mais limpo, mais leve e sem nenhum tipo de lixo, ok? Então eu dei comando Purge, tá? Venho aqui em Purge All, All Checked Items, beleza? Porque ele vai limpar todos os itens checados. Já foi limpo. Deixa eu ver aqui quantas layers que eu tenho, só o necessário, tá? E agora eu posso colar aqui as minhas layers que eu vou utilizar. E quando eu colo aqui, veja que aqui já atualizou a minha lista. Né? Antes de eu colar eu tinha só aquelas pouquinhas layers, e agora eu tenho todas aqui. Por onde que eu começo? Ó, vejam que, né, o que eu sempre explico na aula, eu gosto de trabalhar bastante com blocos, então tem um bloco de paredes que me facilita muito, né, eu fazer essa inserção das layers. Então eu venho aqui no meu bloco de paredes, vou clicar 2 vezes sobre ele e vou entrar no meu editor de blocos. Fazendo isso, pessoal, eu consigo modificar todas as minhas paredes de uma vez só. Só que eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. Eu não tenho apenas linhas de parede aqui. Eu tenho linha de piso, eu tenho linha de janela alta, que é a tracejada, né? Eu tenho vários outros tipos de linha
que não são apenas paredes. O que eu faço? Eu vou selecionar, eu vou primeiro modificar essas linhas que não são paredes, né? Então, janelas altas, por exemplo, né? Seria aqui, aqui e aqui, tá? Selecionei, vou vir aqui na minha aba Home e vou selecionar a minha layer de projeção. Feito. Ó, aqui temos um erro, né, que aconteceu. Então, eu vou voltar com o comando LA e vou pintar novamente essas que não eram para ser projeção. E aqui eu tenho mais um erro, né, que eu posso juntar essas duas linhas aqui. Então, seleciono as duas, comando Join, Enter. Virou uma só. Aqui eu tenho essa linha de projeção, mas ela está com alguma incongruência. Ela não está ficando tracejada. Vamos ver qual que é o problema dela. Aqui, ó, essas linhas então, ele está modificado aqui em propriedades. O que eu vou fazer? Venho aqui, by layer. Pronto, modificou. A mesma coisa, by layer. E aqui, by layer. Essa aqui também, deixa eu ver se está modificado. Está modificado também, mas eu só vou dar o comando Match Prop e pinto essa parte que eu tenho. Isso aqui são janelas em projeção, tá? São janelas que estão mais altas do que o plano de corte, ou seja, elas estão acima, o peitoril delas está acima de 1,5 m. Geralmente janelas de banheiro, geralmente janelas, né, banheiro aqui, como é o caso dessa, ou de despensa, ou lavanderia, ou simplesmente eu quero colocar uma janela alta, então elas ficam em projeção. Essa é a representação mais simples de janela que eu tenho. Eu posso fazer ela mais detalhada, só que como é uma projeção, não preciso de tantos detalhes assim. Ok? Próximo passo, layer de piso. Vou selecionar todas as minhas layers que eu sei, minhas linhas que eu sei que são de piso, e vou vir aqui e modificar para piso. Feito. Aqui eu tenho uma incongruência. Vou dar um trim nessa parte. Vou vir e refazer essa linha. Tá? Agora, prestem bem atenção aqui nessa parte, que essa é a que vai dar a nossa diferença, né, que vai fazer a diferença no nosso desenho. Então, eu vou apagar, desativar, na verdade, as layers que não são as de parede, que eu preciso que sejam paredes. Então, seleciono essa layer aqui, uma linha dessa layer de projeção, digito Layoff. Ela vai desligar essa linha. Ó. Com o comando Layoff ainda ativado, eu vou desativar a linha de piso. Cliquei numa linha de piso, pronto. Agora, tudo o que eu tenho aqui vai fazer parte... essa daqui também entra na linha de piso, se eu não me engano. Então, vou dar um trim nela, fazer uma linha aqui e modificá-la para a linha de piso. E assim que eu modificar, ela já vai desaparecer. Tá? E aqui só o que ficou foram paredes. Agora sim eu posso selecionar tudo e modificá-la para layer paredes. Agora, para voltar com aquelas layers, eu digito o comando Layon, dou um Enter e pronto. Já está tudo ali novamente. E agora todas as layers aqui estão corretas. Fecho meu bloco, salvo e olha só, já está ali tudo certinho. Agora eu vou modificar os meus blocos de porta. Tá? Como vocês viram aqui, está todas as esquadrias unificadas em um único bloco. Tá? Eu vou selecionar, entrar no bloco, e aqui eu vou selecionar cada bloco por sua vez. Entrei nesse bloco, seleciono ele todo, e não quero mais essa layer de portas, essa daqui é a minha antiga, eu quero essa que está com as minhas iniciais, então coloco GS Portas. Essas duas linhas, né, que são da soleira, eu modifico para piso, e essa linha do arco, eu gosto de deixar ela como projeção. Tá? Aqui, novamente, eu modifico para by layer, e ela fica tracejada normalmente. Ok? Aliás, aqui
essa linha de projeção, eu tenho uma linha de mobiliário que é tracejada, que ela é mais sutil. Eu prefiro colocar ela, até um pouquinho mais fina. Tá? Fecho o bloco. Ok. Então as portas, né, P80 eu acho que são, já estão modificadas. Agora tem as outras portas que não foram modificadas. Vamos lá, uma por uma. Modifico. Ok. Isso tudo vai para GS Portas. Esse arco vem para tracejada. E aqui eu modifico para baileia. Essa daqui eu venho em piso. E aqui eu posso salvar a minha modificação. Entrar de novo no bloco. Entrar no bloco das portas de correr. Modifico tudo para GS Portas. E esses dois GS Piso. Fecho. Outras portas. E aí você vai fazendo para todas as portas, tá? Essa daqui é uma porta de correr. Então modifico aqui tudo, GS Portas. E essas duas, que são a soleira para piso, fecho e salvo. Portas todas acho que já foram, agora faltam as janelas, né? Opa, tem janela sem bloco aqui. Ah, todas as janelas estão sem bloco. Olha só. Tá? E falta uma porta aqui. Então vamos lá, mais uma porta. Modifico tudo para portas. As de soleira eu modifico para piso. E as de projeção, modifico lá para projeção, tracejada. E aqui, baileia. Ok. Então as minhas janelas, elas estão sem bloco. O que acarreta e por que eu deixei sem bloco? Por quê? Essa planta, na verdade, era um estudo preliminar. E como um estudo, né, eu não fiz tantos detalhes. Posso manter assim, sem muitos detalhes? Posso, por quê? Eu vou ter uma tabela de esquadrias para todas as janelas. Tá? É uma escolha minha. Se eu quiser fazer bloco para cada uma delas, eu posso fazer. Mas nesse caso, para evitar, né, primeiro, que o vídeo fique muito longo e que, né, a explicação fique também muito longa, eu vou simplesmente selecionar as minhas janelas, tá, que estão sem bloco, elas estão explodidas. Venho aqui na aba Home e modifico para Layer de janelas. Pronto. E aqui não vou ter problemas, por quê? Porque todas as esquadrias estão em um bloco único. Então isso eu não vou ter problemas. Tá? Quando eu quiser modificar, quando eu quiser simplesmente tirar, eu só tiro e acabou. Beleza? E aqui a minha primeira etapa já está feita. Né? Essa é a primeira etapa do projeto arquitetônico pro desenho, né, da minha planta. Tá? Vamos lá, qual que é a próxima etapa? Vou pegar aqui meu arquitetônico. Opa, tem lá no template. Planta baixa, hierarquia de traços, então já está feita. Cotas gerais parciais, eu vou deixar isso daqui pro final. Mas vamos colocar agora nome dos ambientes com área. Beleza? Eu venho aqui na minha casa e eu preciso colocar todos os nomes dos ambientes. Venho aqui no meu template do executivo e eu decido qual escala eu vou utilizar para essa planta. Para essa planta, né, e aí vocês vão do feeling de vocês, para um projeto arquitetônico eu gosto de utilizar a escala 1:50. O que isso vai acarretar no meu projeto? A escala 1:50, ela vai ter que ser impressa em uma prancha bem maior, tá? Pelo tamanho do projeto. É um projeto de uma casa, é um terreno de 24 por 12, né? Então ela vai ter que ser plotada numa prancha bem maior. Só que em uma escala 1:50 ou 1:75, eu consigo muito mais detalhes do que eu teria, né, em um projeto na escala 1:100. Beleza? Então eu prefiro fazer na 1:50. E vocês vejam qual que vai se encaixar melhor aí para vocês.
Então, venho aqui no meu projeto executivo, pego esse template da 1 para 50, ele inteiro, Ctrl C, e copio lá para o meu projeto, Ctrl V. Beleza? E aqui eu vou colocando o nome dos meus ambientes. Primeira coisa, pego aqui, coloco o nome do desenho. Tá? Esse bloco aqui, vocês vão ver que ele vai estar parametrizado. Tá? Então, quando vocês forem editar, né, ele dá 2 cliques, ele já vai abrir essas janelas de atributos. É só você modificar por aqui. Então, planta baixa, ok. Escala para 50, ok. E aqui, esse 0, ele indica o número do desenho na prancha. Ele vai ser o número 1. Ok? Então, ok, e já está feito. Vamos colocar os ambientes em cada lugar. E junto com o ambiente, eu vou pegar um texto de chamada para colocar o tipo de piso e a área. Ok? Coloco aqui como padrão, né, dos nossos textos. Vai ficar tudo centralizado. Então, aqui seleciono ele não está centralizado. Coloco aqui centralizado. Esse também, seleciono ele todo, centralizado. Beleza? Faço uma linha de referência aqui no centro, ó, e alinho todos esses textos. Aqui, jogo até um pouquinho para cima, para não tomar tanto espaço, e copio mais uma vez esse daqui para baixo. Por quê? O primeiro texto maior vai ser o texto, e eu gosto de colocar isso daqui, tá? Com letras maiúsculas sempre, fica mais fácil a compreensão. Então vai ser o nome do ambiente. O de baixo vai ser o tipo de piso. E o de baixo vai ser a área. Tá? Então coloca aqui A igual metros quadrados. Beleza? E aqui eu já vou deixar o piso cerâmico, né? Opa. Que vai ser a maioria dos meus ambientes. Beleza? Isso aqui eu tenho o meu nome dos ambientes. Tá? Venho aqui e centralizo mais ou menos, porque depois eu vou modificar novamente, tá? E vou copiando parte a parte para cada ambiente que eu tenho. E depois eu vou fazendo essa nova adaptação, depois que eu colocar as cotas. Aqui eu vou colocar para fora, tá? Vocês já vão ver o porquê. Aqui também vai ser para fora, deixa eu ver. Não, aqui eu consigo ainda colocar dentro. Aqui, aqui, aqui e aqui. Eu também coloco um ambiente e aqui um outro ambiente. Lá na frente eu vou ter esse jardim e falta esse aqui. Tá? E posso fechar. Copiei para todos os ambientes que eu tenho. E agora eu venho detalhando cada um deles. Então, aqui na frente, eu tenho jardim. Vou colocar como jardim frontal. O piso, obviamente, não vai ter piso. Então, vai ser piso natural. Ok? E a área, digito o comando área, A, né? E faço toda essa área aqui. T, né? Digito T para dar o total, 17,40 metros quadrados. Coloco aqui, 17,40. Pode ser. Beleza? Aqui eu tenho um hall de entrada, então já vou fazer a área dele diretamente. A área tem até aqui mais ou menos, pego as projeções, digito T, Enter, e ele vai me dar o total 2,26. 2,26. Aqui vai ser hall. E eu faço isso para todos os ambientes. Beleza? E aqui, depois quando eu postar esse vídeo, né, eu vou dar esse corte aqui. Agora eu vou fazer todos os ambientes certinho, para não ficar o vídeo tão longo, tá? Eu vou acabar fazendo esse corte no vídeo. Então, eu vou parar aqui.